Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nós estamos começando mais uma classe da Escola Bíblica Dominical do dia 11 de março de 2023. Bom dia você que nos visita, bom dia você que está em algum momento, manhã, tarde ou noite, também procurando pensar mais sobre a Bíblia e aprender mais do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu plano de salvação. Esse é o lugar ideal para você estar. E nós agradecemos muito a sua companhia. Vamos orar para começar a nossa classe de hoje? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor criador de todas as coisas, foi o Senhor que nos deu inteligência, raciocínio, nos ajuda a pensar e com isso nos ajuda a entender melhor a tua palavra. Graças, Senhor, pelas Escrituras que nos ajudam a entender a tua vontade, dá-nos vontade de aprendermos mais e estarmos mais em comunhão contigo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, temos orado já, agora vamos começar esse nosso tema, já foi introduzido no domingo passado, muito interessante, e a partir de um livro que tem um título bastante sugestivo: Crer é também pensar. E hoje nós vamos saber por que nós temos que usar a nossa mente, porque a nossa fé não é simplesmente ligada à emoção. E eu vou começar fazendo logo perguntas. Ciência e o conhecimento de Deus são conceitos que conflitam? Acreditar na ciência significa desacreditar da Bíblia? Muitas vezes os crentes são confrontados e bombardeados com argumentos de que a Bíblia nos afasta da ciência, de que acreditar na Bíblia significa negar todo o conhecimento da ciência. Isso não é fato, isso não é verdade, e quanto mais nós pensamos sobre isso, mais nós chegamos à conclusão de que o Senhor nosso Deus, que fez todas as coisas, Ele nos deu a inteligência para desenvolvermos toda a ciência que há na Terra. Então, nada dessa ciência pode contestar a nossa fé, porque a nossa fé a fé verdadeira, ela é também racional. Você está com a sua Bíblia? Todo mundo tem que ter a Bíblia à mão quando vem para uma escola bíblica. E eu vou pedir a você que ou tenha um papel para anotar e depois voltar, mas que nós possamos ler o texto de Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você deve prestar um culto a Deus, é o que está dizendo o apóstolo Paulo, por inteiro, completamente, com seu corpo, com sua mente, raciocinando, pensando neste culto que você presta, e não simplesmente como um animal irracional, um cachorrinho, um gatinho que se alegram, estão ao nosso lado, mas não tem essa racionalidade que o Senhor deu apenas para nós, seres humanos. Bom, então, por que nós vamos usar a nossa mente quando nós tratamos do religioso? Isso não é simplesmente ter fervor, ter aquela emoção que nos toma por dentro. Olha só, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é isso? E Ele nos deu inteligência, Ele nos permitiu pensar. Se Deus nos criou assim, por que é que nós, quando tratamos do religioso, quando tratamos da nossa fé, nós dispensamos esse raciocínio? É a inteligência que justamente nos faz diferente dos demais animais, nós precisamos usá-la sim. E preste atenção, é pelo pensamento, pela reflexão, pelo entendimento
que nós somos capazes de moldar nossas ações. Quando você faz alguma coisa por mera repetição, você não sabe por que você está fazendo. Você precisa refletir sobre o seu culto, refletir da razão pela qual você acredita, para que esse seu cultuar seja de fato verdadeiro. Quando nós encontramos a razão da nossa fé, nós entendemos que é preciso se tornar uma nova criatura. Essa é toda a mensagem do Evangelho que nós precisamos entender. Você sabe qual é a missão do crente, não sabe? A grande comissão que Jesus nos deu, lá no final do seu ministério, ele disse, está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, pode conferir, Marcos 16, verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como é que nós, cristãos convertidos, reconhecidamente seguidores de Cristo, vamos pregar aquilo que nós não conhecemos? É preciso, então, conhecer. E para conhecer, é preciso ouvir, reter, ler, estudar, apreender na melhor forma possível, porque não é possível pregar o Evangelho sem conhecimento. Olha, na história do mundo, nós encontramos diversos homens que foram líderes de várias formas. Alguns conquistaram territórios, grandes territórios, foram conhecidos pela grandeza das suas conquistas territoriais. Exemplo, Nabucodonosor, para estarmos na Bíblia, Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, Hitler, foram grandes conquistadores, não é? Outros homens conquistaram mentes. Vou começar lá atrás nos gregos. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, desenvolveu diversos estudos matemáticos. Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Einstein. Esses que conquistam mentes estão presentes na nossa vida ainda hoje. Eles são reais ainda hoje. Os conquistadores de territórios, eles ficaram apenas como uma referência histórica. Alguns nós esperamos que nunca mais sejam imitados, como é o caso do mais recente citado de Hitler. Mas eu te pergunto, Jesus Cristo, aonde ele está? Conquistando territórios ou conquistando mentes? Então, quando ele nos manda ir por todo o mundo pregar o Evangelho, o que ele quer? Ele quer conquistar as nossas mentes. Então, compreender a fé cristã num país cristão, numa família cristã, num lar cristão, às vezes pode ser difícil, mas é a forma como o Senhor nos traz nos apresenta essa ideia de Evangelho. Vamos estudar algumas doutrinas que podem nos ajudar a entender melhor esse sentimento dessa necessidade de usarmos a nossa mente quando estivermos nos dedicando ao estudo da Palavra de Deus. Algumas doutrinas que estão na Bíblia podem ser muito úteis para a gente compreender o propósito de Deus no mundo, na vida, na nossa vida. Nós vamos começar com a criação, que é justamente o começo, o Gênesis, o início de tudo. Mas nós vamos passar, então, pela criação, pela revelação, pela redenção e pelo julgamento. São doutrinas que nós vamos encontrar na Bíblia. Para todas elas, nós precisamos refletir muito, entender muito, estudar muito, para que nós possamos levar
essa palavra adiante. Como nós começamos a nossa classe? Quantas pessoas dizem: ah, você é crente, então você não acredita na ciência? O Senhor nosso Deus nos dá os instrumentos para nós podermos contestar. E nós contestamos com a própria Bíblia, sem sermos arcaicos, porque essa é uma mensagem, e é uma palavra, é uma biblioteca da verdade. Quando Deus nos criou, Ele primeiro criou os animais, os peixes, as aves, os animais terrestres, os répteis, e Ele nos deu domínio sobre todos esses animais. Esse domínio só pode ser exercido sobre os animais porque Deus nos permitiu pensar. Se nós fôssemos como animais, sem um pensamento crítico, sem conseguir racionalizar, nós talvez conseguíssemos conquistar um tipo de animal, uma espécie, mas não todos, como está dito no Gênesis, lá, Gênesis 1. Anote aí, para ver agora ou ver depois. Gênesis 1, versos de 26 a 29, não é? E aí nós vamos pensar em todos os cientistas que nos cercam e que vão perguntar que se nós contestamos o princípio evolucionista que Darwin tão bem descreveu, que foi acolhido pela ciência, e eu te pergunto, evolucionismo realmente conflita com o criacionismo? Realmente conflita com essa ideia de que nós fomos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus e fomos criados assim, à vontade de Deus, no seu verbo, no seu falar? Será? Então, certamente a teoria de Darwin evolucionista vai conflitar com a teoria do Big Bang. Já ouviu falar nessa teoria? O grande astrônomo Carl Sagan, que, enfim, faleceu, mas é do século XX, e se você for procurar no YouTube, você vai encontrar muita coisa dele. Ele, para facilitar a compreensão sobre a criação do universo, ele está falando do universo, ele criou uma alegoria, vamos dizer assim, e ele resumiu todo o tempo cósmico que se pode até hoje estudar e pensar em um ano. Então, um ano representaria, na visão do Carl Sagan e de outros cientistas, mais ou menos 1 bilhão de anos, que é o tempo que a Terra, o universo foi criado. E aí nós podemos perguntar àqueles que nos contestam, mas não é estranho que um cientista tenha simplificado tanto assim o entendimento da criação do universo, que foi feito em tantos milhões de anos, bilhões de anos, segundo o nosso entendimento? Então, veja bem, essa simplificação é necessária. Ela é necessária para nós compreendermos melhor o que aconteceu. Ela facilita a compreensão de todo o processo da criação. Isso significa que o mundo foi criado em um ano? Não, ele foi criado, o universo, em 1 bilhão de anos, ou o universo em 1 bilhão de anos. Essa simplificação foi feita por Carl Sagan para quê? Para que eu e você pudéssemos entender a magnitude disso. E agora eu volto ali ao nosso texto bíblico. Será que Deus, que nos revelou a criação, precisava estabelecer quantos bilhões de anos, ou quantos milhões de anos, quantos milhares de anos representam um dia de Deus? Será que a Bíblia está errada ao narrar no primeiro dia e no segundo dia, no terceiro dia? Veja que essa simplificação, ela foi feita para nos ajudar.
nós percebemos na leitura da Bíblia, no entendimento da Bíblia, como nós temos o pensamento limitado. Dá uma olhada em Isaías, capítulo 55, verso 8. Isaías 55, verso 8. Diz assim, é o Senhor falando através do profeta: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Ora, o Senhor se comunica conosco, Ele simplifica a nossa vida, Ele nos relata como tudo aconteceu. Eu te pergunto, quem tinha mais capacidade intelectual e conhecimento para narrar essa criação assim, do universo, em um ano? Carl Sagan ou Moisés, que foi o suposto redator desses primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e onde está o Gênesis? Nós, no século XX, podemos fazer essa alegoria de que um ano pode representar 1 bilhão de anos quando falamos da criação do universo. Mas temos muita dificuldade em contestar quem diz que a história da carochinha, a criação do mundo, do nosso mundo, em 7 dias. Agora, eu te pergunto, o que aconteceu nesses 7 dias? Qual a ordem da criação? Se você for observar a ordem da criação, você vai poder entender que esta é a ordem relatada por todo e qualquer cientista que estuda a criação do mundo. Pesquisando sobre essa teoria do Big Bang, eu encontrei um trabalho, certamente de estudantes orientados da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eles explicam o seguinte, vou ler para vocês. O Big Bang é uma das teorias mais aceitas pela comunidade científica sobre a origem do nosso universo. Segundo ela, o nosso universo atual teve origem em uma grande explosão por volta de 14 bilhões de anos atrás. Tudo se deu através de um ponto material muito pequeno, quente e extremamente denso. Essa grande explosão deu origem ao espaço-tempo. Em outras palavras, antes não havia nada e de repente tudo aconteceu. Isso vai contra a teoria de Darwin? Isso vai contra a Bíblia? A Bíblia está mentindo? Darwin mentiu? Os novos cientistas mentiram? Nada disso. Toda a ciência vem de Deus. Deus nos permite alcançarmos tanta conclusão e nada disso fere o conceito de criação que nós encontramos na Bíblia. Será que você encontra algum cientista que diz que a vida começou na terra e não nas águas? Ou que primeiro vieram as aves e depois os peixes? Porque a ordem da Bíblia é justamente o inverso. A água, a terra, os peixes, as aves, depois os animais da terra, os répteis e finalmente, lá no final do 6º dia, ele criou o homem. Qualquer cientista vai dizer que isso é verdadeiro. E vai contestar você dizendo que a Bíblia não diz nada porque a Bíblia fala em 7 dias. Então Deus nos deu raciocínio suficiente para saber que nós podemos encontrar a mensagem da criação, a palavra de Deus na Bíblia, ainda que não seja de forma literal. E a Bíblia nos ensina, inclusive, padrões de comportamento. O que aconteceu durante a criação? Primeiro dia Deus criou isso, Deus criou aquilo e foi criando. E quando chegou no 7º dia, ele descansou. E o que os cientistas sociais dizem, o que os médicos dizem que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar, mas nós também precisamos descansar. Esse padrão já estava lá na Bíblia. E a linguagem da Bíblia, que está expressa na Bíblia, pode ser de diversas formas.
até no silêncio, a criação ressalta. Deus ressalta a obra de Deus. Vamos seguindo. Passando da criação, vamos falar de revelação. Deus nos convida a pensar. Isaías, capítulo 1, verso 18, diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E Cristo nos convida a pensar também. Lá em Mateus 16, de 1 a 4, está com a sua Bíblia aí? Confira. Mateus 16, de 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, para saber se Jesus era mesmo o Filho de Deus. Ele, porém, respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus nos convida a pensar, Deus nos convida a razoar. Nós não podemos simplesmente dizer: eu creio porque creio. Eu creio porque há sinais por todo o mundo, por toda a terra, por todo lado. Qual é o sinal de Jonas que Jesus se refere aqui? É o sinal daquele profeta que foi fazer o que Deus não queria e acabou se vendo no mar, numa tempestade, foi jogado ao mar, porque foi considerado pelo restante da tripulação culpado, engolido por um peixe, onde ficou 3 dias. E depois foi jogado na praia e restaurada a sua vida. E esse sinal não é também o de Jesus, que morreu e foi sepultado e no 3º dia ressuscitou? Os sinais são claros, mas a nossa mente tem que estar aberta. Veja o Salmo 19, verso de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Essa revelação é a revelação do próprio universo, da própria natureza. E a revelação também que nós encontramos através da Bíblia. O homem é capaz de conhecer os processos da natureza de uma forma racional. Pelo Espírito Santo, nossa mente é aberta para conhecer também o espiritual. Mas o espiritual é alcançado com muito conhecimento. Porque a glória de Deus não é algo somente instintivo. A glória de Deus deve ser alcançada. E com uma mente renovada, uma mente aberta, nós podemos chegar à redenção. Nós podemos entender a mensagem da salvação. Nós podemos nos reconectar com o Senhor. Nós podemos entender qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos reconectamos com a criação, quando nós entendemos a revelação, nós alcançamos a redenção. Mas isso é algo que é muito difícil se nós tivermos a nossa mente fechada. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala isso. Leia 1 Coríntios, de 26 a 30. Paulo vai dizendo: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quem era Moisés? Quem foi Darwin? Quem foi Carl Sagan? E, no entanto, é através de Moisés que nós temos toda a mensagem da criação. Só uma mente renovada
pode se reconectar com Deus e encontrar essa mensagem. E toda doutrina nos leva, ao final, ao julgamento. Nós todos seremos julgados, é o que diz a palavra. Você compreende completamente isso? Nem eu. Porque algumas coisas foram reveladas, outras estão ocultas. Mas a palavra de Jeremias, lá em Jeremias 11, 7 a 8, é muito interessante. Deus falando novamente através do profeta diz: porque desde o dia em que os tirei da terra do Egito até os dias de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo, eu adverti vossos pais, dizendo, dai ouvidos à minha voz, mas não atentaram, e se inclinaram para o maligno, pela dureza dos seus corações. Por isso eles serão julgados. A Bíblia nos garante que Deus é bom, que Cristo é muito bom, que o caminho para a salvação é muito bom, mas ela também nos adverte de que seremos julgados. Nós precisamos estudar, nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos racionalizar e entender que a Bíblia é um livro sagrado, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos ter maturidade, nós precisamos entender com o coração, devemos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, mas nós não podemos afastar o racional dessa mensagem. Que Deus nos abençoe. Irmãos, essas aulas estão cada vez mais interessantes e eu, se fosse você, não perderia nenhuma delas. Sendo presencial é muito melhor, porque nós podemos falar mais a respeito dessas verdades. Até domingo que vem. Deus nos abençoe.